Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, né? Mas eu espero que ele encontre bem. E se você não estiver bem, que você fique, né, fortalecido, avivado, restaurado após esse vídeo. Amém? Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor lá em Gênesis. Vamos ler algumas coisas. Vamos começar lendo o capítulo 12. Depois vamos ler um pouco do 15 e vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Se você não está com a sua Bíblia, dá uma pausa no vídeo, vai pegar a Bíblia para a gente ler juntos. Amém? Então, a palavra de Deus diz o seguinte lá em Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mais as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. E passou Abraão por aquela terra até chegar à terra de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: a tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Né? Essa é a primeira parte em que Deus fala com Abraão, né? Falando sobre descendência. Né? Deus fala aqui que vai dar para Abraão, né, uma descendência ali naquela terra. Né? Então vamos lá no capítulo 15, que vai dizer assim: depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, porque entre o 12 e o 15 vão acontecer algumas coisas, né, na vida de Abraão, vocês podem ler depois, mas aqui no capítulo 15, o Senhor volta a falar com Abraão, certo? Então, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Olha a palavra que Deus entrega aqui, logo de cara para Abraão, no capítulo 15, né? Então, disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: eis que não temes dado filho, por isso, um nascido da minha casa é que será o meu herdeiro? Mas veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o seu herdeiro, e sim aquele que das suas entranhas sair. Ele será o teu herdeiro. Então levou-o lá fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas dos céus, se és capaz de contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, imputando-lhe isso por justiça, né? E mais lá na frente, no capítulo 16, nós vamos ver. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, depois de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu, porém, vendo que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Vamos parar por aqui. Então, a gente leu aqui alguns capítulos, capítulo 12, 15 e 16 de Gênesis. Depois vocês podem também ler, né, toda essa história para chegar aqui com mais entendimento. Mas eu quero frisar aqui numa coisa que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Mas antes nós vamos orar para que o Espírito Santo tenha liberdade em nós. Amém?
Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, a Ti, ó Senhor da glória, a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, nós invocamos nesse momento, damos a Ti, meu Pai, a liberdade para falar conosco, Pai, através da Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, capaz de separar juntas e medulas. Aquela, Senhor, que traz entendimento, sabedoria, revelação, transformação, avivamento, Senhor, e até mesmo, meu Pai, a salvação das nossas almas. Senhor, Espírito Santo de Deus, tem liberdade, Senhor. Ministra novamente ao meu coração, ministra ao coração daquele que está assistindo nesse momento, que caia como uma semente em terra fértil, Senhor. Essa é a minha oração nesta hora, em nome do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração, né, sobre muitas coisas nas nossas vidas, né? A gente tem por norma ouvir, né, certas informações do Senhor, certas direções do Senhor, certas promessas do Senhor, mas ao longo do caminho, ao longo da nossa jornada, ao longo do tempo, né, nós questionamos, né, essas promessas que foram feitas pelo Senhor. A gente até duvida algumas vezes, a gente até abre mão. Ah, Senhor, já passou muito tempo, já não precisa mais cumprir essa promessa, porque, né, já não faz sentido, não quero mais. Só que aqui a gente vai ver Abraão, né, tomando decisões, né, assumindo ações e responsabilidades que vão provocar um grave problema no futuro da humanidade, né? Não só na vida dele, mas na vida da sua descendência, na vida, né, das futuras gerações. E é sobre isso que Deus ministrou no meu coração, né? Que às vezes uma decisão nossa, uma ação nossa, ou falta de ação, podem nos fazer prejudicar não somente a nossa vida, no sentido de trazer um problema para nós, mas também a nossa descendência e as futuras gerações, ok? Então, quando Deus fala com Abraão, aqui no capítulo 12, ele diz para Abraão que lhe dará uma descendência naquela terra. Uma descendência. O que é uma descendência? Porque existe uma diferença entre descendentes e herdeiros. São duas coisas diferentes, né? Descendente é aquele que descende de mim, que vem de mim. E herdeiro pode ser qualquer um. Eu posso colocar num testamento, por exemplo, a minha mãe como minha herdeira. Mas ela não é a minha descendente. Eu sou descendente da minha mãe, né? Eu vim depois dela. Então, quando Deus fala para Abraão, aqui no capítulo 12, que lhe dará uma descendência naquela terra e o abençoará, Deus já está prometendo descendentes para Abraão. Ele faz a promessa aqui no capítulo 12, quando ele manda Abraão sair da terra e da parentela para ir para uma terra que lhe mostrarei, e lá lhe darei uma descendência e o abençoarei. E quando Abraão, aqui no capítulo 15, né, depois ali da separação dele com Ló, Deus volta a aparecer a Abraão, né? Algumas pessoas até dizem que Deus, enquanto esteve com Ló, porque Deus manda ele sair da sua terra, da sua parentela, ou seja, deixar todo mundo para trás, deixar terra, parente, pai, irmãos, né? E ele leva com ele o sobrinho Ló. Muitos aqui dizem que Deus só volta a falar com Abraão depois que ele se aparta de Ló. E faz muito sentido isso, né? Porque não foi a ordem que Deus deu. Deus deu uma ordem dele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que eu lhe mostrarei. Nessa terra eu lhe darei descendências e o abençoarei, né? E quando Abraão aqui se separa de Ló, vai cada um para um canto, Deus volta a falar com Abraão, e Abraão, o primeiro questionamento que faz a Deus é: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa será o meu herdeiro. Passou um espaço de tempo e Abraão já se esqueceu da promessa que Deus fez, da descendência que ele daria a Abraão. Ele já esqueceu daquilo que Deus tinha dito a ele. Nós muitas vezes somos assim. Não adianta você agora pensar: como é que Abraão esqueceu da promessa, meu pai? Pois é, mas muitas vezes nós somos assim também, né? Muitas vezes
Deus fala algo no nosso coração e num espaço de tempo, com a correria da vida, na luta, nas batalhas, na guerra, trabalho, filho, casa, alimentação, compras, necessidades, contas para pagar, a gente começa a achar que o tempo está se alargando muito. Será que Deus se esqueceu da promessa que fez? Será que Deus se esquece realmente da promessa que ele fez, né? Obviamente que não. A palavra de Deus diz que ele próprio, o próprio Deus diz, diria eu e não cumpriria? Diria eu e não cumpriria? Né? A palavra de Deus também vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque somos nós que nos arrependemos do que dizemos, que fazemos promessas e não cumprimos, né? Mas Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, aquele que começa a boa obra é fiel para completar. Então, quando ele promete algo e ele dá início, start naquela promessa, ele vai completar aquela promessa, ele vai cumprir aquela promessa, né? Então não é só Abraão que entra nesse pânico e nesse desespero de tentar aqui encontrar formas, né, de fazer com que as coisas andem mais rápido. Como é que eu vou fazer isso agora? Vamos correr, vamos ver como é que eu posso ajudar Deus, né, a resolver aqui o meu problema e adiantar o meu lado, não é verdade? E foi isso que aconteceu aqui quando Sarai, passado ali mais não sei quanto tempo, chega para Abraão e questiona o fato de Deus não lhe dar filhos e oferece Agar para Abraão. Eu tenho refletido muito nessa palavra e algo que Deus ministrou no meu coração é que Abraão, ele aceita aquela proposta de Sara, só que a promessa tinha sido feita para Abraão, né? Abrão ainda, na verdade, ele não era Abraão. Eu li Abraão o tempo todo aqui, mas é Abrão até então, tá bem, gente? Todas as palavras que eu li aqui até o capítulo 15 ainda é Abrão, ok? E Sarai. É o hábito de falar Abraão e Sara. E quando Sarai chega para Abrão aqui e ela faz essa proposta para Agar, a promessa era para Abrão. Deus tinha falado com ele que daria uma descendência, né? Que abençoaria ele naquela terra e que lhe daria uma descendência. E eu fiquei questionando por que Abrão, ele não chega para Sarai e diz: Sarai, atenção, não. A promessa de Deus é que o meu filho virá das entranhas. A promessa foi feita para mim, eu preciso aguardar o tempo de Deus. Deus em momento nenhum me mandou tomar uma mulher fora do meu casamento. Deus em momento nenhum me mandou pegar outra mulher para que a promessa fosse cumprida. Ou então ele poderia ter dito: peraí, Sarai, você tá me fazendo uma proposta dessa, vamos ver se Deus falar comigo outra vez, né? Porque a gente vai ver aqui entre o capítulo 12 e o capítulo 16, quando Sarai faz essa proposta para Abrão, Deus, ele falava com Abrão, né? Era um homem que tinha intimidade com Deus, ele falava com o Senhor aparecia para Abrão, né? Então, assim, o meu questionamento é por que ele não parou para pedir direção ao Senhor, para orar, para clamar, para saber a direção de Deus antes de aceitar a proposta de Sarai. E é isso que Deus tem ministrado ao meu coração. Você também faz isso muitas vezes. Laina, você também faz isso algumas vezes. Você toma decisões sem se preocupar se realmente aquilo é o que eu estou querendo para você, né? E aí eu queria compartilhar com vocês isso, porque nos últimos tempos, né, quem vem me acompanhando e vendo os vídeos sabe, eu tenho passado por um processo, assim, de certos comandos de Deus, né? Para voltar para Portugal, volte, largue tudo aí, vá para Portugal, sair de Lisboa, vim morar no centro do país. Então Deus, ele foi me dando alguns comandos e eu fui obedecendo, eu fui caminhando na direção daquilo que Deus foi me dando. Mas nesse intervalo, Deus foi me fazendo algumas promessas. E uma delas, eu tava louca, assim, pra ajudar Deus. Dar um jeitinho ali das coisas acontecerem, né? E quando eu pensei nisso, eu falei: cara, mas se eu fizer isso, vai gerar aquilo. E eu já tava fazendo aquela conjecturação do plano perfeito para que as coisas acontecessem. Só que, graças a Deus, antes de eu tomar aquela decisão e fazer algo da minha conta, eu decidi orar. Falei: peraí, deixa eu orar, porque isso pode mudar aqui muita coisa na minha vida. E eu coloquei o joelho no chão e eu fui orar. E Deus me respondeu.
no Salmo 34. Eu queria compartilhar com vocês, porque foi algo assim muito concreto. Porque a decisão que eu ia tomar era por falta de fé. Falta de fé como assim? Você não disse que estava orando, buscando a Deus? Como é que você ficou com falta de fé? Porque quando a gente se vê numa situação em que pode nos colocar na dependência total do Senhor, bate medo, gente. Bate medo. Não venha com essa conversa do supra-suma natural, não. É espiritual, do que você pode, faz, acontece. Todo mundo confia muito em Deus, menos quem tá passando o perrengue, né? Porque não é bem assim. Então, assim, eu confio em Deus, tenho confiado a minha vida ao Senhor, mas com esse comando que Deus me deu, eu não vou mentir, não. As pernas tremeram aqui. Tremeram, e eu falei, não, Deus, eu preciso de uma direção. Entrei no limbo de Gibeão ali, Senhor, eu preciso de uma confirmação nova, outra, mais uma, fala comigo de novo, né? E aí Deus me deu o Salmo 34 até o versículo 10, que diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre. O Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai, aleluia, e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos dos leões passarão necessidade e sentem fome, mas aqueles que temem ao Senhor não têm falta de coisa alguma. Aleluia! E aqui Deus ministrou o meu coração. Se Abraão tivesse ido orar ao Senhor aqui, quando ele recebeu essa proposta de Sarai, será que ele tinha se deitado com Agar? Será que ele tinha tido Ismael? Será que nós teríamos aqui uma história que se propaga até os dias de hoje, a guerra ali entre Gaza e Israel por causa do povo de Ismael e do povo de Isaac, né, de Jacó? Será que nós teríamos essa advertência mundial até hoje, né? Então, assim, qual foi a ministração que Deus trouxe no meu coração que eu quero compartilhar com você? Não se mova. Não se mova enquanto Deus não confirmar no seu coração, de forma clara, ainda que você tenha que botar o novelo na chuva, ainda que você tenha que voltar a pôr o novelo na chuva outra vez, pedindo para o Senhor primeiro molhar ao redor do novelo e depois molhar o novelo e ao redor ficar seco, ainda que você precise pedir sinais ao Senhor, só se mova quando você tiver uma direção de Deus, porque Abraão, ele tinha uma promessa lá desde quando Deus manda ele sair de Harã e saia dessa terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Nessa terra abençoarei a sua descendência. Ele já tinha uma promessa de Deus de que ele teria uma descendência e não herdeiros. Mas com o passar do tempo, Abraão foi se perdendo no meio das aflições, das angústias, das dúvidas, das suas próprias perguntas. E ele volta a perguntar ao Senhor no capítulo 15 se o Senhor lhe daria, né, Eliezer como herdeiro. Deus diz: não, o seu herdeiro é aquele que vai sair da sua entranha. Com quem Abraão era casado? Com Sarai. Com Sarai. Ele não tinha que ir, né, se deitar com Agar, mas a não busca de novo, a não voltar à presença de Deus e pedir uma confirmação do Senhor, se realmente ele deveria se deitar com Agar, talvez o Senhor tivesse dito para ele: não deite. Porque a promessa vem de Sarai, como Deus vai dizer depois que Ismael está vivo, depois da confusão de Sara e de Agar, quando Abraão tem que mandar embora Agar com o filho Ismael de casa por uma ordem, né, de Sara, um pedido quase ordenando Abraão a fazer aquilo, que Abraão vai para o Senhor e o Senhor diz: não se preocupe, ouve a tua mulher, manda esse filho e essa escrava embora, que eu abençoarei a vida de Ismael, mas não se preocupe, porque a minha promessa está sobre a vida de Isaque, que foi o filho que Deus prometeu com Sarai.
né? Então, o tempo da promessa do Senhor, ele pode se estender e nos levar por situações que façam com que a gente deseje tomar decisões para tentar adiantar o processo, ajudar Deus, né, a cumprir a sua promessa. E a palavra que Deus ministrou no meu coração foi: eu não preciso da sua ajuda. Eu não preciso da sua ajuda. Confie em mim. Enquanto você confiar em mim, você vai ver o sobrenatural na sua vida, como você tem visto até aqui. Mas quando você parar de confiar em mim e voltar a confiar na força do seu braço, eu me calarei, como ele se calou com Abrão na decisão de se deitar com Agar. Amém? Então confie no Senhor. Ainda que o tempo esteja se estendendo, ainda que pareça que as coisas não vão acontecer, ainda que pareça que você precisa dar um jeito, ainda que pareça que você precisa ajudar Deus, não se mova sem a autorização, sem o start de Deus na sua vida, para que você não venha colher consequências no futuro de algo que possa vir a trazer, né, grandes proporções negativas, não só para você, mas para sua descendência e para gerações futuras, como foi o caso na vida de Abrão. Amém? Então confie no Senhor. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará sendo Deus eternamente. Amém? Que Deus te abençoe a sua família e até o próximo vídeo.